Se você quer ter uma vida mais excelente, eu tenho certeza que você já se deparou com o seguinte tópico: como ler bem. Então fica no vídeo de hoje, porque aqui no Reforma Clássica nós vamos falar sobre algumas lições da filosofia e da minha própria prática pessoal que podem te ajudar a ler melhor. Olá, vulgar! Meu nome é Otton Sá e aqui no Reforma Clássica a gente está buscando sair da nossa vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual. E aqui no canal eu compartilho o meu próprio processo de autoeducação, principalmente a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. Então, se você curte este tipo de conteúdo, fica por aqui, porque nós compartilhamos desta mesma conversa. Então, no vídeo de hoje, eu vou destacar aqui 7 pontos para você ler melhor. Como ler bem? Algumas instruções a partir da minha própria vivência e experiência que vão te ajudar nesse processo de ler melhor. E o primeiro ponto aqui, e nesse primeiro ponto, talvez a regra de roteiro me diga que eu deveria colocá-lo no final. Por quê? Porque é um filtro alto, é um filtro que eu tenho certeza que vai desengajar muita gente. Mas eu já estou filtrando aqui e vou deixar, portanto, este primeiro ponto que vai me dizer quem realmente quer ler bem. Se você quer qualquer outra coisa, eu tenho certeza que depois que eu falar esse ponto aqui, você já vai sair do vídeo. Então, se você quer ler bem de verdade, tenho certeza que esse primeiro ponto vai ser um filtro excelente para mostrar principalmente a tua motivação, que você sim quer ler bem. Então, o primeiro ponto é leitura profunda e trabalho duro. Justamente, leitura dinâmica, essas técnicas às vezes de leitura mais rápida, às vezes de resumos e tudo mais, é ilusório, tá bom? Se você quer aprender de verdade, se você quer melhorar a tua vida, se você quer ter um autodesenvolvimento, se você quer alcançar os teus objetivos a partir de uma vida de estudos, a partir de um hábito de leitura, então você vai precisar entender que ler exige esforço, tempo e dedicação. Simplesmente é o básico que funciona, mas é o básico que, em função do seu esforço, do tempo e dedicação, muita gente acaba abandonando, não fazendo ou querendo o último hack do que a neurociência diz de como aprender melhor e mais rápido e guardar muito mais informações. Então não há segredos. Aqui o negócio é trabalho árduo e consistência são essenciais. Então, se você quer ter uma vida de excelência, você vai saber que você vai precisar trabalhar arduamente e constantemente. Então, para você ler bem, você já vai saber. Essa é uma tarefa, essa é uma atividade que exige bastante. Ponto 2. E aqui eu vou trazer dentro do ponto 2 4 subtópicos, algumas regrinhas que bons leitores seguem e que você vai ouvir muita gente falando sobre isso. A primeira delas é: largue livros ruins. Então não é vergonha desistir de livros que não agregam. E você deve focar no que realmente vale a pena. Eu mesmo já comprei livros que eu achei que fosse bom, mas quando eu comecei a ler, eu percebi que não era tão bom assim e eu deixei de lado. Não vale a pena. Assim como também eu já comprei, já iniciei livros que são clássicos, que a gente tem uma ideia de que vale a pena, mas que para um momento específico de vida não faria sentido concluí-lo. Não sei se você entende essa percepção, não sei se você já passou por isso. Esse livro é um clássico, todo mundo diz que é bom, então é provável que seja muito bom, mas eu comecei a ler, mas para o momento atual de vida não fez tanto sentido assim, e você deixa de mão, deixa de lado. Então, largar livros ruins, né? O 2.2 é criticar e interagir com o livro. Então faça anotações, sublinhe, discorde, acrescente ideias. O respeito pelo livro vem da interação e não da reverência cega. Tem gente que é meio puritana. Eu não vou nem triscar no livro, que é para poder não amassar, que é para poder não sujar, que é para poder não dobrar a página. Como assim, cara? Não seja puritano a esse ponto. Interaja com o livro, critique, faça anotações. Vou até pegar um livro aqui que eu estou participando de um seminário de leitura desse livro aqui, Meditações do Descartes. Olha só como é que é o livro aqui, ó.
Já caiu água aqui, né? Eu faço as anotações aqui no post-it, grifo, anoto no próprio livro, converso com o autor. E é um livro que, para a galera da filosofia clássica, né, o Descartes não é um autor assim que o pessoal gosta muito, né? Então aqui a gente tem um diálogo e uma tentativa minha, na minha arrogância, né, na minha híbris, de trazer, de criticar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente tem aqui uma interação. Então, critique, interaja com o livro. Tem livros que você, evidentemente, não vai conseguir ter uma crítica, porque você não tem nem repertório para tal. Assim como eu não tenho repertório para criticar Descartes, mas a gente está ali interagindo. Então, o respeito pelo livro vem da interação e não do puritanismo. Ponto 3, dentro desse tópico 2, trate livros como investimento. Então, é muito bom comprar livros e mantê-los à mão, né? Tenho aqui uma estante, é bom pegar aqui um livro bom e botar aqui, eu tenho à mão, e encare como um investimento, porque muitos desses livros podem gerar retornos inesperados para você. Eu tenho vários livros aqui que eu já li e que geraram retornos inesperados. Nossa, eu tenho um aqui que é da minha profissão que me gerou assim retornos extremamente inesperados. Hoje eu tenho um tipo de atuação profissional que eu devo muito a este livro específico, a 2 livrinhos ali específicos. E na época que eu comprei esse livro, eu não tinha um dinheiro sobrando, foi um sacrifício. Eu olhei e falei, eu estava acostumado a comprar livro de R$30 e o livro na época custava R$120. Eu falei, nossa, cara, que livro caro. Não, mas é um assunto que eu preciso saber, que eu preciso conhecer. Então eu fui lá e investi R$120 na época em que eu não tinha esse dinheiro efetivamente sobrando, nem fazia parte do orçamento. Investi R$120 num livro, e eu investi R$120 no livro. E falei, vamos lá. E esse livro ele me trouxe um retorno inesperado. Então hoje meu trabalho gira muito em torno das ideias desse livro, né? E lá quase que o meu faturamento ali que eu tenho mensalmente giram em torno das ideias que eu fui trabalhando em cima desse livro. Não que o livro necessariamente vá fazer isso, eu vou comprar o livro porque ele vai me dar um retorno financeiro. Não é isso. Mas nós temos bons livros que podem efetivamente trazer retornos inesperados para você. Pode ser um retorno material, um retorno financeiro, um retorno intelectual, um retorno moral, né? Um retorno de repertório cultural. Então, trate livros como investimento. É uma perspectiva muito interessante, né? E invista. Ontem mesmo eu estava colocando um livro aqui na estante que eu estava utilizando para pesquisar e eu falei, eita, só que nesse trechinho eu tenho R$700 de livro investido. Fiz uma conta básica, 5 livros, tenho R$700 aqui investido, né? Então, olha só, né? Então, trate livros como investimento. E o último ponto, né, dessas regras que bons leitores seguem é ler profundamente e amplamente. Então, tente entender o contexto histórico, filosófico ou científico daquele livro ali que você está lendo, né? Não se contente apenas em ler um resumo, em ver uma página no Wikipedia. Não, tente aprofundar. Nesse próprio livro aqui do Descartes, né, para entender aqui sobre qual contexto ele está filosofando, então a gente precisa entender o próprio contexto. Então não adianta olhar para a filosofia do Descartes e falar, bom, essa filosofia não presta porque Aristóteles diz A e Descartes diz B. Então essa filosofia não presta. Não, vamos lá, bora tentar entender o contexto histórico de Descartes. Ele chega ali numa era dita modernidade e ele não tem acesso aos manuais clássicos, ele recebe uma tradição filosófica já picotada, medieval já picotada, então ele não tem muito acesso a isso. Ele está num contexto em que o método científico está em ebulição, então ele vai filosofar, ele vai conversar a partir disso. Então é muito importante você compreender ali o contexto histórico de um livro que você está lendo para poder você entender, assim como obras de não ficção. Então você
pode entender isso. Qual foi o último livro de não ficção que eu estou lendo os teatros gregos aqui no Reforma Clássica, ok, né? Mas um não ficção que não está fazendo parte aqui do projeto. O último que eu li foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então a gente tem ali um período no Brasil específico, um contexto histórico específico, e o Lima Barreto, né, construindo toda uma história de ficção, né, em cima de um contexto histórico. Então esse contexto histórico, né, é muito importante de a gente conhecer. Então faça isso. Então vamos lá, avançando aqui nos nossos 7 pontos. 3, né, o terceiro ponto, leitura e aplicação. Objetivo da leitura: você deve tentar extrair lições aplicáveis à vida real, seja em cima de leituras de ficção ou de leituras de não ficção. Então você vai tentar fazer esse esforço de conseguir aplicar, conseguir extrair lições aplicáveis à vida real, né? Porque no final das contas a leitura aumenta o teu repertório. Já dizia, eu acho que C.S. Lewis tem uma frase assim: ler é viver milhares de vidas sem precisar sair da tua vida. Acho que alguma coisa nesse sentido, parafraseando. Mas é isso, né? Você consegue extrair lições aplicáveis à tua própria vida. Nós temos um livro aí nos últimos tempos, meio que no hype, chamado Biblioteca da Meia-Noite, né? Então vai dizer mais ou menos isso, né? Vai trazer essa ideia de várias vidas, de várias possibilidades de vidas vividas em cima de livros, de leituras. E a gente consegue, efetivamente, extrair lições que a gente pode aplicar na nossa própria vida, na nossa vida real. E eu não sei porque eu fico meio torto assim, apoiando. Inclusive meu cotovelo estava dolorido porque eu comecei o jiu-jitsu e quase eu vou pro saco aqui, né? E aí eu tenho um cesto de ficar apoiando aqui no lado esquerdo. Deixa eu tentar ficar um pouquinho mais centralizado aqui. Então, vamos lá. Leitura e aplicação. Ponto 3. Objetivo da leitura: extrair lições aplicáveis à vida. Outro ponto aqui importante: evitar conhecimento superficial ou inútil. Muitas vezes a gente vai se distraindo com detalhes que não agregam em nada, que não transformam em nada. A gente está numa era da distração, qualquer coisa puxa a nossa atenção e muitas vezes nós podemos ficar presos a detalhes que efetivamente não vão transformar em nada. Eu posso pegar aqui o exemplo do Descartes e falar assim: nossa, olha só o corte de cabelo do Descartes, que bonito, cara, deixa eu pesquisar aqui qual era a moda da época, por que Descartes tem esse corte de cabelo. E aí de repente eu começo a abrir 500 abas no Google Chrome e eu estou numa pesquisa se helicóptero tem buzina. Percebe? Então a gente vai se perdendo, a gente vai se distraindo em detalhes que não agregam, que não transformam. Então tente filtrar ali essas lições, né? Mas evite conhecimento inútil para você, né? Ou superficial. Então não se perca nos detalhes, foque, busque a mensagem moral, né? Tente extrair, tente formar, cultivar o teu imaginário. Essa é uma expressão que a gente ouve muito por aí no que diz respeito à literatura, né? À vida de estudos. Forme o imaginário, ou seja, foque na mensagem moral, não foque no por que Descartes usava o cabelo desse jeito ali. Não, foque, peraí, cara, Descartes, ele diz bem aqui na primeira meditação, na meditação 1, olha só o que ele diz: aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra depois, para poder eu empreender no negócio. Então ele estava tentando refundar, descobrir as bases da filosofia, e ele aguardou até quando ele tivesse maduro o suficiente e percebesse que não teria mais tanto tempo de vida assim para pensar sobre isso. Então já foi uma inquietação dele, mas ele não se equivocou, ele não se desesperou em dar uma opinião rasa, barata. Não, cara, eu tenho essa inquietação aqui, mas eu vou esperar até o ponto em que eu perceba que a minha vida esteja chegando ao fim, em que eu tenha uma maturidade suficiente para pensar nesse negócio. Imagina, será se a gente
teria atualmente um certo tipo de paciência para esperar esse movimento, para trabalhar algum tipo de questão assim? Peraí, eu tenho um negócio que me incomoda, mas eu vou esperar até eu ser maduro o suficiente para poder trabalhar esse negócio. A gente não tem, né? Então, busque aplicações, não busque detalhes que não transformam nada. Ponto 4, para o nosso vídeo não ficar muito longo, faça uma releitura como uma prática meditativa, como uma prática, eu botei aqui como uma prática estoica, né? Os estoicos têm essa ideia de meditar, de pensar bem. A gente tem o Marco Aurélio nas suas meditações, né? Inaugurando um estilo mais de confissão nesse sentido, sendo consagrado ali para o Santo Agostinho nas suas confissões, né? Então a gente tem isso. E o Descartes também aqui nesse livro, inclusive, tem esse tipo de característica de confissão. Então cada releitura oferece uma nova descoberta. O leitor e o mundo mudam. O texto é o mesmo, mas você é uma pessoa diferente. A primeira vez que eu li este livro aqui foi em fevereiro de 2024. Eu estou gravando este vídeo aqui em agosto de 2025. Em 2024, eu estava na graduação de filosofia, lidando com uma cadeira de História da Filosofia Moderna. Em 2025, eu já terminei a faculdade de Filosofia, estou num grupo de pesquisa em Filosofia Moderna. Eu já adquiri mais repertório de 2024 para 2025. Então, quando eu li esse texto a primeira vez, eu era uma pessoa. Agora eu sou outra pessoa. Então, cada vez que você faz uma releitura, essa releitura revela aspectos diferentes. E isso é baseado na ideia de Heráclito, filósofo antigo, filósofo pré-socrático, que ele diz: nunca uma pessoa banhará duas vezes no mesmo rio, porque quando ela entra uma segunda vez, as águas já correram e o rio já é diferente e ela própria também é diferente. Então, a releitura como essa prática é muito importante, principalmente de livros que você gosta. Eu acho fundamental você reler livros que você gosta, em vez de ficar numa sana por buscar sempre livros inéditos e novos, né, para aumentar, sei lá, uma estante para ser cenário de vídeo ou de foto. 5. Organização e registro do conhecimento. Então, utilize cadernos, cartões, né, registre. O ideal é que seja à mão, porque isso facilita. A gente já tem várias pesquisas que dizem isso, que apontam para isso, que isso facilita o nosso processo de fixação. Então é melhor você escrever do que digitar. São processos que estão sendo trabalhados de maneira diferente, distinta e que ajudam, né? Então faça isso, tente esse tipo de organização para poder você registrar o teu conhecimento adquirido. Uma dica que eu posso te dar, que eu tenho feito ultimamente, eu não tenho utilizado muito a escrita, né, à mão, mas eu faço a digitação. Eu abri um novo e-mail e eu coloco nesse e-mail, né, tem lá o Drive, uma conta do Google, tem lá o Drive, tem a nuvem, e eu coloco, portanto, os livros que eu tenho lido desde então. Todos os livros eu coloco lá. Eu coloco o arquivo do PDF em PDF do livro, eu coloco o PDF grifado para eu ter uma cópia virgem e uma cópia grifada desse livro, e boto o handout, que é uma técnica de resumo, de ordenação de ideias e de argumentos de um determinado texto. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre o handout. E eu compilo, portanto, né, lá no meu Drive, nessa biblioteca virtual que eu tenho, eu compartilho e deixo lá registradinho, guardado, e também tenho o livro físico daquele livro que estou lendo. Então é uma maneira de você organizar e de você registrar o conhecimento, porque a partir disso você consegue conectar com leituras diferentes e contextualizar, e dessa maneira transformar aquele conteúdo e articulado de maneira mais prática, né? Isso que vai melhorar aí tanto o teu pensamento crítico, tanto o teu desenvolvimento cognitivo, né? Tanto o teu recurso criativo, essa articulação
concatenação de ideias, né? Você vai fazendo tudo isso a partir de um trecho de um autor A, você já pega uma ideia de um autor B e aquelas ideias convergem e podem ser complementares. Então, essa organização, esse registro do conhecimento ajuda e muito nesse processo. Ponto 6, aqui nosso ponto 6, tive que interromper o vídeo porque acabou a memória do telefone, mas ponto 6, benefícios históricos e filosóficos. Então, estudar história, filosofia ou ler livros ajuda em basicamente duas coisas: em compreender padrões humanos. Por exemplo, atualmente aqui no canal nós estamos lendo as tragédias gregas. E nas tragédias gregas nós temos um tipo de padrão que se repete muito, que é a arrogância humana. Esse tipo de padrão acaba se repetindo. Isso faz com que eu consiga ampliar o meu conceito sobre o que é arrogância e aplicá-lo na minha própria vida. Então, ler ficção, ler não ficção, né, ler melhor, promove esse tipo de benefício. Né? Tanto da gente compreender fatos históricos, percepções políticas distintas, fazendo com que a gente consiga ampliar a nossa visão, aumentando o nosso repertório. Então aqui a gente tem um benefício dessa prática de ler bem. E o sétimo e último ponto, para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, você pode utilizar a leitura como parte da sua vida. Na verdade, você deve utilizar a leitura como parte da tua vida. Você deve integrar a leitura à rotina diária como prática constante do teu desenvolvimento pessoal e intelectual. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, em que eu falo sobre um comentário do C.S. Lewis, que ele diz que o verdadeiro leitor é aquele que tem a intenção de utilizar a leitura como atividade primeira do seu dia e não como um hobby ou como uma atividade secundária. Ou seja, todo o tempo, né, que aparece ali, o leitor verdadeiro, ele está encaixando, ele está colocando como prioridade a leitura. E essa intenção eu entendo ser muito importante para quem quer ler bem, muito mais do que você separar às vezes um período do dia, né, ou tentar fazer um bloco de estudos, alguma coisa nesse sentido. É 1000 vezes melhor você ter a intenção de ler. Então, se tem um intervalo, eu estou lendo. Se eu estou esperando na sala de um médico, eu estou lendo. Então, é muito melhor você integrar a leitura à tua rotina diária com esta intenção do que, principalmente se você for um leitor iniciante, tentar encaixar um bloco de leitura ali, porque você vai furar, eu tenho certeza disso. Então, a filosofia, né, a leitura combinada com reflexão ajuda a melhorar a mente, o comportamento e a tua tomada de decisão. Hugo de São Vitor, entre aspas, para quem gosta de Hugo de São Vitor não vai me xingar aí, mas um pedagogo, ele diz que um dos elementos importantes na aquisição de conhecimento é a meditação acerca daquilo que foi lido, né? Acerca daquilo que está se tentando aprender. Então, muita gente lê, muita gente consegue ler e resumir, nem todo mundo lê, resume e explica, e menos ainda lê, resume, explica e medita sobre o que foi lido. Então nós temos 4 passos aqui, eu posso desenvolver depois essa ideia também do de São Vitor, e a meditação faz parte também desse processo, né, de leitura e te ajudando aí no desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta efetivamente desse tipo de conteúdo, se você tem interesse, mas principalmente se você quiser acompanhar aqui o projeto Reforma Clássica, que é o meu projeto de autoeducação pessoal, né? Estou compartilhando aqui. Eu gosto de dizer muito que eu não sou o teu guru, não vou te guiar nesse negócio, mas eu estou conversando com você sobre a minha própria experiência, estou fazendo esse registro conversado aqui. Se você quiser acompanhar, seja muito bem-vindo, porque aqui nós estamos trabalhando a coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. Então se inscreva no canal, vou deixar aqui a playlist para você olhar o que a gente já conversou, quais são os livros que a gente já falou sobre, né? E a gente tem muitos grandes livros para comentar e para conversar sobre, fazendo com que eu, primeiramente, saia da minha vulgaridade e alcance essa aristocracia intelectual para ter uma vida mais excelente. Se você quiser ser meu companheiro, minha companheira nessa jornada, seja muito bem-vindo para a gente sair dessa vulgaridade.
Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.